Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Pedimos que curtem, comentem, compartilhem, se inscreva aqueles que não forem inscritos. Esteja conosco todas as segundas-feiras, nosso Evangelho no Lar às 20 horas. Todas as terças-feiras, nosso Evangelho presencial às 19h30. A nossa irradiação de forma online presencial às 20h30. A nossa reforma íntima online presencial das 15 às 17 horas. Segue nosso endereço para aqueles que querem assistir às nossas atividades de forma presencial, nosso telefone de contato para qualquer dúvida, o nosso canal no Instagram, nos sigam no Instagram também, e também segue o QR Code da nossa conta para aqueles que querem nos auxiliar, financiar o nosso trabalho. Toda ajuda é bastante válida. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Mestre querido, irmão, amigo, de todas as horas, de todos os instantes, Jesus, agradecemos infinitamente por mais essa oportunidade de Evangelho no Lar, em nosso lar, por mais esse trabalho, por mais esse dia tão especial de estarmos vivos, de estarmos reunidos em família, de estarmos dispostos e despertos, ainda em vida, a nos melhorar, a nos tornar um ser humano para um futuro melhor. Agradecemos imensamente a oportunidade dessa lição, que muito nos ensina nesse objetivo. Pedimos a todos os nossos irmãos que de forma direta ou indireta estejam ligados a nós, ao nosso lar, para conosco se juntarem também nesse propósito de autorrenovação, realizando este Evangelho para o seu aprimoramento moral. Agradecemos imensamente a oportunidade desse Evangelho, Senhor, que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 40, a lenda da árvore. No princípio do mundo, quando os vários reinos da floresta já se achavam apaziguados, e enquanto o ouro e o ferro repousavam no solo, o homem, os animais de grande porte, os passarinhos, as borboletas, as ervas e as águas viviam na superfície da terra. E o Supremo Senhor, notando que os serviços planetários se desdobravam regularmente, chamou-os ao seu trono de luz a fim de ouvi-los. A importante audiência do Todo-Poderoso começou pelo homem, que se aproximou do Altíssimo e informou: Meu Pai, o globo terrestre é a nossa gloriosa oficina. Minha esposa, tanto quanto eu, se sente muito feliz. Entretanto, experimentamos falta de alguém que nos faça companhia em torno do lar e nos auxilie a criar os filhinhos. O Todo-Poderoso, anotando a referência do homem, continuou a ouvir as outras criaturas. Veio o boi e falou: Senhor, estou bem, contudo vagueio sem descanso durante as horas de sol. Grande é a minha fadiga e a resistência cada vez menor. Veio o cavalo e reclamou: Eu também, grande rei, sinto aflito calor cada dia. Aproximou-se a corça e rogou: Poderoso, estou exposto à perseguição de toda a gente. Não terei a graça de um ser amigo que me proteja e defenda? Logo após surgiu o gracioso passarinho e suplicou: Celeste monarca, recebi a bênção da vida, mas não tenho recurso para fazer meu ninho. Nas pastagens rasteiras não posso construir a casa. Adiantou-se a borboleta e implorou: Meu Deus, tudo é belo no mundo, todavia onde repousarei? Em último lugar, chegou o rio e disse: Grande Senhor, venho cumprindo os meus deveres na terra escrupulosamente, mas preciso de alguém que me ajude a conservar as águas. O Supremo Soberano
ficou pensativo e prometeu providenciar. No dia imediato, toda a terra pareceu diferente. As árvores robustas e acolhedoras haviam surgido, representando a sublime resposta de Deus. Essa lição ela é muito importante para a gente, apesar de singela, de não representar historicamente a construção do nosso planeta Terra. Não é esse símbolo de conhecimento científico que ela traz, mas é um significado simbólico que ela nos relembra, nos remete à importância da natureza. A árvore aqui representada como essa grandiosa mãe que abriga diversos animais, que abriga a sombra, que nos dá alimento, que nos auxilia na respiração, que auxilia nas águas, fazendo com que os rios não sejam invadidos pela terra, com as suas raízes imensas, segurando próximo à água. Ela aqui nos remete a essa grande importância e responsabilidade nossa perante essa natureza. No Evangelho passado, nós falamos da importância nossa em relação aos animais, do cuidado que nós temos e da grande responsabilidade que nós temos para com eles. E aqui, o Lúcio nos traz esse outro reino inferior, que não é menos importante para nós, inclusive para a manutenção da nossa vida no nosso planeta. Sem essa bendita mãe, a natureza, nós estaríamos incapacitados de habitar o nosso planeta. São as árvores que, além do seu fruto, da sua sombra, além de nos auxiliar no controle do oxigênio que equilibra algumas plantas, são capazes de purificar o ar, traz esse frescor. É bem nítido isso que eu estou dizendo quando a gente está numa região muito árida, de muito calor, e a gente depois vai para uma região bem arborizada. A gente sente até a mudança de temperatura e a mudança também na respiração. Próxima à natureza, a nossa qualidade de vida, para o nosso corpo biológico, ela é melhor até. E essa árvore, que é tão importante para nós, não tem sido respeitada por nós, seres humanos, e sofremos as consequências diariamente desse nosso desrespeito para com a natureza e as árvores. As árvores, quando a gente passa pelas cidades, principalmente uma cidade muito quente como a nossa aqui de Cuiabá, a gente sente muito esse desrespeito do homem. Com certeza, há alguns anos atrás, a nossa cidade se sentia menos o calor do que nós sentimos hoje. Porque quando nós passávamos por algumas regiões, havia bastante árvore. Havia nas casas bastante árvores frutíferas. A gente já sabia quando estava chegando a época da manga, a época do caju, que são árvores típicas aqui da nossa região, porque nas casas já estavam carregados os pés por esses frutos. Hoje, poucas são as casas que têm uma árvore. Pouquíssimas são as casas que têm árvores frutíferas. Nosso paisagismo, na tentativa de dizer que vamos tornar mais moderno o nosso paisagismo, a gente descartou aquelas árvores nativas e principalmente as árvores que trazem um retorno para o ser humano, que são as árvores frutíferas. Na tentativa de dizer assim, as árvores frutíferas atraem muitos animais,
e elas sujam muito a cidade. Mas se nós pensarmos por esse ângulo, as folhas vão cair independente de ser uma árvore frutífera ou não. Os frutos podem sim sujar aquele ambiente temporariamente, assim como as folhas ao cair. Mas se você tiver ao redor um gramado, um solo apropriado, a própria natureza já vai se encarregar de absorver esses resíduos e manter então aquele local limpo e adequado, com o passar do tempo, absorvendo aquilo que ela mesma descartou, num perfeito equilíbrio. A natureza ela é perfeita e tem o seu próprio equilíbrio. É o homem, na tentativa de se fazer Deus, na tentativa de competir com Deus, desequilibra a natureza, desequilibra aquilo que ele ainda não sabe e não tem a noção da responsabilidade, do que fazer, de como agir. Os frutos nós dispensamos porque no nosso egoísmo pleno, uma árvore com frutos significa animais, esquecendo que nós também somos animais, embora racionais, ruminais, que necessitam igualmente desses frutos e que talvez, se não fosse o nosso excesso de egoísmo e de pieguismo, na tentativa de dizer vamos tornar mais arborizado, moderno, perdemos aquilo que era essencial à nossa alimentação. Talvez se hoje nossas alimentações são muito caras, é porque nós dependemos quase que totalmente de produtores que trazem esse alimento que antigamente podíamos ter no quintal da nossa casa. Se hoje nós tivéssemos essa noção de plantar cada uma árvore frutífera, uma árvore de medicamento, uma árvore que seja um capim-cidreira na frente da sua casa, já auxiliaria bastante. Não só você, como também os seus vizinhos e também os outros animais. Muitos animais se alimentam sim desses frutos, os passarinhos, entre outros animais, também que necessitam desse alimento. As borboletas. Quando você tem uma planta na sua casa e ela dá flor, você verifica que aparece mais animais, beija-flores, passarinhos, abelhas, besorrinhos, que vão se alimentar, polinizar aquela planta. E você vai notar que muitas vezes você nem se dá conta da presença deles. Você só vai se dar conta da presença deles se você observar, mostrando que é mais falácia da nossa parte, do nosso excesso de egoísmo, essa nossa desculpa de vamos retirar aquilo que nós necessitamos para tornar tudo cimento, concreto ou árvores palmeiras que encheram de palmeiras como símbolo de beleza, mas esquecendo aquilo que é belo por si mesmo. A árvore é bela por si mesma e pode, inclusive, no paisagismo, se assim quiser colocar, torná-la ainda mais bela, fazendo as devidas podas. Não há desculpa, ela não deixa de ser igualmente bela, mas ela pode ser, além de encantar os nossos olhos pela sua beleza, também ser útil a nós, na utilidade recíproca nossa com ela. Se nós tivermos consciência da preservação, da consciência da manutenção dessas árvores, de não simplesmente cortar, porque de alguma forma ela nos traz um certo dissabor. Pessoas passam em frente à minha casa e fica pegando planta, fica pegando fruta
aí eu tenho ali as pessoas na frente da minha casa, ou sei lá qual a desculpa que a gente queira dar, a gente nunca vai conseguir equilibrar a natureza. E sempre vamos ficar na mão, esperando a nossa alimentação daqueles poucos que produzem essa alimentação. E muitas vezes a gente não vai escolher o que comer, porque, engraçado isso, mas as frutas mais caras são aquelas nativas. Aqueles que vão aqui nos supermercados, no nosso supermercado aqui de Cuiabá, vão saber isso que eu estou dizendo. Você vai ao supermercado, você não encontra acerola para comprar. Você não encontra caju. Manga agora você encontra. Já, mas você experimenta uma manga do supermercado e uma manga de um pé, se você encontrar. Há muita diferença no sabor, porque a manga do supermercado é colhida ainda muito verde para que ela consiga chegar ao supermercado e manter a qualidade dela por algum tempo. E nessa manutenção, nessa colheita prematuramente, ela ainda não tem aquele sabor de uma fruta colhida no pé na hora. Então, essa lição é também para a gente repensar no que a gente está trazendo de valores, até da natureza. Será que nós estamos sendo muito egoístas e escolhendo só aquilo que nos convém, traz pra gente um certo conforto? Eu não tenho planta nenhuma na frente da minha casa, porque eu não quero ter trabalho. Muitos de nós dizem assim. Mas será que eu consigo sobreviver sem comer uma fruta? Com certeza não. Então por que a gente não pode deixar um pouco de ser egoísta e fazer a nossa parte de plantar as árvores, de deixar as árvores crescerem na frente das nossas casas e de manter essa árvore não só para a gente, como também para nossa vizinhança, para mudar esse conceito de beleza e de utilidade. As árvores são para nos servir, são para servir de forma útil também, mas também nós temos que fazer a nossa parte, nós temos responsabilidades para com elas. Outra responsabilidade que nós temos também é os desmatamentos desenfreados, porque eu não tenho uma plantação na frente da minha casa, eu não tenho nenhum tipo de fruto, eu não tenho nada plantado na minha casa, então eu dependo exclusivamente de um produtor que vai precisar produzir para milhares, milhões de pessoas. E para isso, ele vai dizer que ele precisa de um pasto igualmente, de um campo igualmente grande para plantar para tanta gente. E essas plantas vão crescer num local onde tinha outras árvores, porque para você plantar, você precisa antes desmatar. E isso a gente está desmatando ecossistemas, biomas inteiros, devastando a nossa natureza. E com isso nós sofremos as consequências, porque sem as árvores, sem o local onde os animais ficam, sem o abrigo deles, nós interferimos no ecossistema deles e, consequentemente, nós interferimos na cadeia alimentar deles também, que vão muitos se socorrer às cidades. E aí a gente vê infestações de escorpião, de cobras, e recentemente a gente tem visto bastante até de onças em locais nas cidades onde era quase que impossível de vê-las. Mas se elas estão
elas que são ariscas, esses animais que são ariscos, selvagens, silvestres, estão vindo até o ser humano para conseguir alimento, algo tem de errado. Sinal de que nós estamos interferindo no bioma deles, no local onde eles se alimentavam. Estamos desmatando, estamos queimando, destruindo a natureza. E vamos sofrer as consequências, porque esses animais vão para algum lugar. E muitos deles são extintos por falta de lugar, de condições, e nós sofremos também novamente a consequência disso. O calor, a falta de alimento, a falta de frescor, a contaminação do ar, muitas coisas que a natureza se encarrega de nos auxiliar, mas nós também temos que fazer a nossa parte de auxiliá-la, porque também a natureza é de nossa responsabilidade. E é interessante que a natureza, essa energia que tem na natureza, essa vitalidade, ela pode inclusive nos auxiliar na nossa energia do nosso corpo, nos nossos fluidos vitais. Nós temos relatos em livros, já de Chico Xavier, em que os benfeitores se recorriam à natureza para ali pegar os fluidos necessários para um passe, mostrando que é imprescindível para a gente esse contato com a natureza. E é imprescindível que nós tenhamos responsabilidade para que a gente tenha uma qualidade de vida também mais adequada. Lembrando que, já que somos seres que reencarnam, pode ser que hoje eu desmate, mas amanhã eu vou colher as consequências do meu desmatamento, porque muitas vezes no nosso egoísmo a gente não pensa nas gerações futuras, principalmente as pessoas que não acreditam em reencarnação, mas nem por não acreditar, o fato de não acreditarem não quer dizer que não passarão, voltarão para colher as consequências das ações imprevidentes que tiveram. Então, que nós pensemos melhor sobre a nossa responsabilidade para com a natureza, para com as árvores, com os animais, e nós vamos colher os benefícios de bem cuidar desses animais, dessas plantas, dessas árvores, se nós tivermos responsabilidades. Quando nós cuidamos bem dos animais, com amor, e das árvores também somos assistidos pelos espíritos que auxiliam esses reinos, que nos auxiliam a auxiliar, mostrando pra gente que vale a pena a gente se dedicar aos reinos inferiores com amor e responsabilidade, porque eles igualmente fazem isso conosco, nos auxiliam com amor e responsabilidade. As árvores nos dão sombra, nos dão alimento. Que nós pensemos no futuro, que se desmatarmos tudo, não sobrará para os nossos filhos uma natureza equilibrada. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Agradecemos, Pai, pela oportunidade desse Evangelho que recobre em nós sempre a responsabilidade que nós devemos ter com o nosso planeta, o amor que devemos desenvolver a todos os reinos, a todos os seres que o Senhor nos confiou e nos concedeu nessa oportunidade da vida. Agradecemos
aos nossos irmãos que conosco estiveram realizando esse Evangelho e agradecemos também a presença desses nossos irmãos que não vieram, às vezes, voluntariamente imbuídos pelo sentimento de se auto-melhorarem. Os espíritos que rodeiam, permeiam o nosso lar, ligados a nós, pelos sentimentos antagônicos ao bem, mas esperamos de nossa parte que eles sejam beneficiados por esse amor, por esses fluidos que são liberados pelos benfeitores superiores a eles, apaziguando seus corações e em oportunidade que estiverem despertos e dispostos a se melhorarem, que possam ser beneficiados por esse amor de Deus. Agradecemos infinitamente a oportunidade de podermos mais uma vez reunirmos em família, no intuito de crescermos, evoluirmos, despertar o nosso espírito para nossa responsabilidade enquanto estivermos vivos. Que assim seja. Eu desejo que tenham todos uma excelente semana. Espero a todos até a próxima segunda-feira, com a graça de Deus. Um grande abraço e até lá.